Fala galera, no vídeo anterior a gente falou sobre como ler mais e melhor. Mas nada adianta esse conhecimento que eu passei lá se você não souber armazenar todo esse conhecimento que você está prestes a absorver. Então o vídeo de hoje vai falar sobre memória. Bem, pode não parecer, mas a memória é como se fosse um músculo e ela pode ser altamente treinável. Você pode ter a memória a um ponto de decorar um livro inteiro. Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele decorou a Bíblia inteira. E a gente tem um exemplo muito famoso, né? A maioria aqui já deve ter assistido o filme O Livro de Eli, e que no final, né? Já vou dar um spoiler aqui, né? Mas que no final ele decora a Bíblia toda. Eu não vou dar o spoiler principal, que eu fiquei chocado também no final, mas esse spoiler eu vou dar, que ele decorou a Bíblia inteira. E você pode pensar, isso aí é coisa de filme. Mas não é, os antigos de fato conseguiam decorar a Bíblia e livros inteiros só usando a memória, sem nenhum tipo de apoio. Eles não saíam com vários... Qual é o nome daquele roletinho que o cara usava antigamente? Eles não saíam com vários pergaminhos no bolso. Calma aí que eu vou puxar aqui agora um texto de Jó. Então, eles tinham uma memória altamente treinável, mas o que eles faziam que eles conseguiam ter uma memória muito funcional, muito próxima do ótimo, né, de um ser humano? Basicamente, eles não tinham ferramentas que hoje funcionam como uma extensão do nosso corpo. Por exemplo, celular, cadernos, computadores. Todos esses equipamentos modernos funcionam como muletas para a nossa memória. A gente começa a terceirizar uma parte essencial do conhecimento, que é a retenção desse conhecimento. Então, a cada dia que passa, a nossa capacidade de memorização está sendo altamente afetada. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, que eu vou explicar agora nesse vídeo. Bem, no último vídeo eu dei uma dica que era sempre que você estiver lendo, não usar marca-texto ou post-it, qualquer coisa que te ajude a lembrar de um fato específico, algo que funcionasse como uma muleta. Mas por que eu passei esse conhecimento, né? Por que eu te passei essa dica de fato? Essa dica, além de afetar o estudo, ela afeta principalmente a memória. Que nesse momento, no momento que você marca alguma coisa e você começa a mostrar que esse conhecimento não precisa estar com você, você basicamente está falando o seguinte: sempre que eu quiser buscar esse conhecimento, eu vou no meu material de apoio. Então, materiais de apoio funcionam como celular. Quem aqui nunca tirou a foto do quadro numa aula, né? Para meio que falar, não, agora eu tenho esse conhecimento, mas na verdade você não tem. O HD do seu celular tem porque está gravado aqui e não na sua mente. Então, qual é o grande ponto aqui? Se você estiver, por exemplo, numa conversa entre amigos e você não prestou atenção naquela aula, você de fato não absorveu aquele conhecimento, você vai ter que recorrer ao seu celular, buscar esse conhecimento, entender na hora para poder transmitir. E isso não é o normal. Antigamente as pessoas simplesmente ou tinham ou não tinham conhecimento. Não existe isso, eu tenho, mas não está comigo, está aqui guardado. Até porque o seu cérebro está com você o tempo inteiro. Então, basicamente, a sua memória é como se fosse um grande ficheiro onde você puxa o conhecimento que você precisa. Agora, se esse conhecimento não estiver lá, você não vai conseguir puxar e não vai conseguir ter ideias, não vai conseguir ter um imaginário expandido para poder criar possibilidades de resoluções de problemas e assim sucessivamente. Então, basicamente, você está todo dia limitando a sua memória, terceirizando algo que não deve ser terceirizado. Portanto, ter essa consciência de parar de usar as ferramentas de extensão a todo momento é extremamente importante para forçar a sua memória a voltar a funcionar no auge que ela pode funcionar. Quando a gente fala de memória, existem dois tipos, a qualitativa e a quantitativa. E eu vou começar pela mais fácil, né? A quantitativa é o máximo de coisas que você consegue decorar de fato. Ah, mas não, você falou para não decorar. Não, não é bem assim. Você precisa decorar para fazer o exercício da memória quantitativa. Exemplo, eu consigo lembrar facilmente os anos em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, como 58, 62, 70, 94, 2002. Porém, se me pedir para lembrar para eu escrever a fórmula de Bhaskara que eu aprendi no colégio, eu não vou lembrar, assim de cabeça eu não consigo lembrar. Isso mostra muito sobre o déficit de treino que a minha memória quantitativa tem. Ah, não é, porque você não gosta de matemática. Não é isso, eu deveria treinar a minha memória para lembrar também da fórmula de Bhaskara e não só das coisas que eu gosto. Então, um ótimo treino para sua memória quantitativa é começar a decorar, por exemplo, quais foram os nomes dos últimos presidentes do Brasil, sei lá, dos últimos 20 presidentes, os últimos 20 presidentes dos Estados Unidos. Um exercício muito prático que a maioria das pessoas faz quando é pequena, as crianças fazem muito, é decorar a capital dos países, ou então a capital dos estados brasileiros. Esse é um exercício que parece ser bobo, mas isso estimula altamente a memória. Então, qual é o grande insight para você aumentar a capacidade de coisas que você consegue decorar e memorizar? Decore coisas que podem ser úteis na sua vida profissional, por exemplo. Então, eu consigo lembrar da crise de 2008, que foi um pouco antes de eu entrar no mercado financeiro. Eu consigo lembrar do Joesley Day, eu consigo lembrar avidamente quando a Petrobras bateu R$4, o Uzi Minas bateu 80 centavos, eu estou no mercado financeiro, né? Eu consigo lembrar bem da crise de 2020, que aconteceu recentemente, que a bolsa ficou extremamente barata, etc, etc.
Então, são coisas que eu consigo lembrar e eu posso me forçar a lembrar de crises anteriores e seus motivos. Por exemplo, existiu a crise da Ásia. Eu consigo me lembrar da crise da Ásia, mas eu não sei de fato por que ela ocorreu. Então, se eu buscar esse conhecimento e começar agora a armazenar na minha mente, isso pode me ajudar posteriormente a criar padrões no mercado financeiro, a entender por que as crises ocorreram e quando novamente uma crise pode acontecer, já que agora eu tenho os padrões de como aconteceram as últimas crises. Então eu não preciso só ficar decorando o nome de papa, o nome de presidente, o nome de, sei lá, capital do estado. Eu posso decorar coisas que são úteis para o meu dia a dia. E isso é o melhor exercício para memória quantitativa. Quando a gente fala de memória qualitativa, a gente pode pensar num exemplo muito simples, né? Vamos pensar que está no noticiário rolando e aí tá falando algumas notícias sobre as decisões que o governo tomou nos últimos dias e estão influenciando diretamente o mercado de ações. Essa informação chegou, tá ali, você acabou de observar, porém logo em seguida vem uma informação de que a Vale do Rio Doce agora acabou de fechar uma mega parceria com o Elon Musk. Claro que isso é hipotético, tá? Essa informação não saiu. Mas nessa informação hipotética, a Vale fechou um mega negócio com o Elon Musk para produzir bateria e tudo mais. E isso vai ser muito bom para a empresa, vai mudar o patamar de desenvolvimento de energia do mundo. Então, basicamente, duas notícias ali são importantes, uma para uma empresa e outra para o mercado. Agora, você consegue separar na sua memória o que é essencial e o que é acidental em todas essas informações. O governo diretamente vai sempre mexer no mercado macro, no mercado de ações, por exemplo. Então ele pode influenciar positivamente e negativamente, mas você não tem controle sobre aquilo, você não sabe de fato como isso vai impactar. Então, geralmente, essa memória é uma memória acidental, você não precisa gravar, ela não é o filé do que acabou de ser transmitido. Agora, uma mudança estrutural, por exemplo, na Vale, e que pode mudar os rumos da energia de um país, é uma memória importante que você pode desenvolver ela e gravá-la na sua memória para buscar outros argumentos, para pensar em novas hipóteses de negócio e assim sucessivamente. Então, o grande ponto é separar, quando você pega uma notícia inteira, sempre tentar enxergar onde está o filé daquela memória, daquela notícia, né? Para ela virar uma memória. Pensa comigo o seguinte, tudo que está rolando agora, está acontecendo, é fato, né? É presente, só que no momento que esse tempo acabou de passar, ele virou passado. E o passado vira memória, ou se você não tiver uma memória tão boa, vira nada. Você esquece isso e isso não aconteceu na sua vida. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. Então, quando você pensa no essencial, como tem muita memória todo o tempo, todo momento acontece muita coisa, muitas informações chegam até você, é muito importante que você separe o essencial, o filé, e coloque ela na tua memória qualitativa. Então, basicamente, a memória qualitativa é melhorar a qualidade das informações que você absorve. E uma forma de identificar esse filé mignon da tua memória, né, do que está acontecendo para você separar e melhorar a qualidade da tua memória, é basicamente você quebrar essa informação por análise. Então, o Manuel é um pai de família, um empreendedor, ele é especialista no mercado financeiro, em derivativos, ele toca uma empresa, ele grava vídeos. Então, eu estou analisando a vida do Manuel. Agora, uma síntese. O Manuel é um cara com 10 anos de mercado financeiro que tem gravado ótimos vídeos. Fiz uma síntese de várias partes que eu já tinha quebrado. Então, qual é o ponto aqui? Quase todas as informações que chegam até você, você consegue fazer uma análise quebrando aquelas informações e após isso conseguir construir um poder de síntese, sintetizar as melhores informações. Então o que você vai fazer? Você vai quebrar as informações, separar o essencial do acidental e após você ter essas informações de referência, né, o filé, você vai unir um poder de síntese. Isso vai ajudar a enclausurar melhor as informações que são essenciais. Bem, treinar a memória vai te ajudar a fazer conexões com diversos mundos diferentes e naturalmente identificando padrões. Vou dar um exemplo aqui de uma conexão de uma música que eu acho que todo brasileiro conhece, que é Faroeste Caboclo. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Com uma história de filme baseada em fatos reais, que é a história de Cidade de Deus. Então se você pensar no personagem Faroeste Caboclo, né, João de Santo Cristo, com o Dadinho, eles têm histórias muito parecidas, que seguem um determinado padrão. E uma é uma música, claro que depois virou filme, mas eu tenho como referência a música, porque eu nem assisti esse filme. E tem a história de Cidade de Deus, que eles ambos tiveram uma infância muito sofrida, entraram no mundo do crime e logo no final morreram. Então, claro que a história dos dois é muito diferente, mas você começa a criar interconexões entre histórias e vê que a maioria das histórias segue um padrão. Então, começar a criar essas conexões, expandindo a sua memória, treinando a sua memória cada vez mais, vai te ajudar a ter ideias melhores, a expandir o teu imaginário. Isso mesmo, moro? Também sou bicho solto. E agora que a gente já está entendendo por que é importante, né, ter uma memória ativa, uma das formas que Santo Agostinho descrevia a memória, Santo Agostinho foi um dos maiores estudiosos sobre a memória. E não só isso, ele foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Ele contemplou
os estudos de grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão e diversos outros. E ele fazia uma analogia sobre a memória como se ela fosse um grande palácio e que esse palácio tinha diversos cômodos. E assim como na memória, se você não conhece cada cômodo desse palácio, você não consegue armazenar a memória nova. Então pense na sua memória como um grande palácio. Só que nesse palácio, para você não se perder nele, você precisa saber onde cada cômodo fica. Então tem o cômodo dos serviçais, tem o cômodo do rei, do príncipe, tem a cozinha, o salão de festas. E a sua memória é muito parecida. Como a nossa memória é muito ampla, ela tem uma capacidade de armazenar coisas muito grande, por vezes nós nos perdemos. Então a gente precisa começar a treinar a nossa memória ativa. Treinar o poder de síntese, de análise, de interconexões com histórias. E é impossível você ter uma ótima memória se você não absorve conhecimento. Por isso que o vídeo da leitura é tão importante e complementa esse vídeo da memória. E só para você saber o quão importante é a memória, você consegue dizer quem você é sem lembrar do que você foi nos últimos 10 anos, por exemplo. E tem um filme icônico, dos anos 2000, estrelado pelo Adam Sandler e a Drew Barrymore, que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez. E nesse filme tem um cara que, claro que a atriz principal ela já tem um problema de memória, que ela só consegue lembrar de um dia da vida dela, dos últimos anos, e a memória é mais antiga, até um determinado tempo. Mas nesse meio tempo ela vai fazer um tratamento e tem um cara que se chama Tom 10 Segundos. E basicamente a vida dele é falar: oi, meu nome é Tom. Oi, meu nome é Tom. Harry. Marlene. Doug. Lucy. Oi. Que sandálias maneiras. Onde é que você comprou? Gostou, é? É uma história interessante. Eu tava na praia outro dia. Oi, meu nome é Tom. É Henry. Oi. Marlene. Então, isso me fez refletir sobre, cara, olha como a memória é tão importante, porque se eu não sei o que aconteceu comigo nos últimos 10 anos, ou se a minha memória foi falha nesse período, eu não consigo lembrar dos melhores momentos da minha vida, ou dos momentos mais importantes, mais decisivos, provavelmente a minha personalidade também fica fragmentada. Então a memória ela tem um poder muito maior, não só na construção de síntese, de análise, ou de fazer interconexões, de melhorar a tua criatividade. Mas a memória também ela tem uma grande conexão com a alma. E isso era o que Santo Agostinho já dizia. Vou colocar uma frase dele aqui na tela. Santo Agostinho dizia que a memória é o ventre da alma. A alegria ou a tristeza são o seu alimento, doce ou amargo. E eu concordo plenamente com Santo Agostinho. E indo mais a fundo nos pormenores da memória, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente está usando nossa memória a todo momento. Então, para puxar informações, para montar uma frase, um texto, uma comunicação qualquer que seja, uma conversa simples, a gente está usando a memória. E quando a gente pensa que a todo momento a gente está usando a nossa memória, a gente tem que ver com o que a gente está usando a nossa memória. E claro, tem duas coisas aqui que vão fazer toda a diferença na qualidade da sua memória. Primeiro, quem são as pessoas que estão ao seu redor? Eu sei que eu bato muito nessa tecla, eu falei isso na leitura, eu falei isso em outros vídeos sobre você é a média das 5 pessoas que você convive, mas isso, pela perspectiva da memória, ela se prova muito real. Imagina que você tem um meio de pessoas que onde você chega, elas te levam um problema, elas estão o tempo inteiro reclamando da vida e elas, na verdade, não estão te procurando para que você ajude-as a resolver esse problema. Até porque, na verdade, se elas ainda não resolveram aquele problema, provavelmente elas só estão desabafando com você sobre aquele problema. O grande lance aí é que isso está consumindo a sua memória naquele momento. E uma reflexão que pode te ajudar a melhorar a qualidade da sua memória é, de fato, entender quem você é hoje e o que você tem feito, quem são as pessoas que te cercam a todo momento. É muito nítido que se você tiver pessoas à sua volta que tem uma dieta regrada, treinam, estão a todo momento aprendendo algo, tem uma vida espiritual elevada, provavelmente você vai ter pessoas melhores ao seu redor e você vai gastar a sua memória com coisas que são ricas para você, vão te ajudar a construir virtudes. Agora, se o teu redor tem pessoas que a todo momento usam drogas, não buscam conhecimento, tem uma vida medíocre, digamos, no sentido de mediocridade, de média, provavelmente você vai gastar a sua memória com coisas que não são tão úteis e não vão te ajudar a construir uma vida virtuosa. Então esse é um ponto muito importante, a gente já falou isso algumas vezes sobre você, a média das 5 pessoas com quais você convive. E isso é uma verdade quando se fala em memória, porque se a todo momento você está usando a sua memória para você entender quem você é, eu sou o cara que está fazendo diversas coisas nos últimos anos, nos últimos dias, nas últimas semanas, e eu tenho a memória do que eu tenho feito. Então, o que eu sou hoje é uma consequência do que eu fiz que está armazenado comigo em memórias. Agora, se você está fazendo coisas que são ruins, hábitos ruins, cercado de pessoas que não possuem virtudes e sim vícios, provavelmente você vai gastar a sua memória da pior
maneira possível. E uma reflexão que a gente estava tendo na Mind recentemente foi por que as pessoas não seguem um caminho de uma vida próspera, né? E um de nós argumentou que, na verdade, as pessoas não queriam pagar o preço da riqueza, de chegar numa vida próspera. E um contra-argumento que a gente teve foi que, na verdade, não é que as pessoas não querem pagar o preço, e sim que as pessoas, às vezes, não possuem o entendimento de que uma vida virtuosa, construir virtudes, vai ajudar essa pessoa a ter uma felicidade plena, uma felicidade conquistada por longo prazo, e não uma felicidade de prazeres efêmeros, digamos assim, né? Prazeres rápidos, aquela dopamina tóxica, por exemplo, de quem assiste pornografia, ou de quem está o tempo inteiro comendo doce, chocolate, buscando os prazeres mais rápidos da vida. Então, muitas vezes, as pessoas estão buscando os prazeres mais rápidos para suprimir algum sofrimento, alguma parte ruim da sua vida, e acabam se distanciando de uma vida virtuosa. E por vezes ela não sabe que o preço a pagar por uma vida virtuosa é barato. O Warren Buffett fala muito sobre preço e valor, né? E a gente pode fazer uma analogia aqui muito clara. Por que o Warren Buffett, por exemplo, comprou a Apple em 2014? Muitas pessoas achavam que a Apple estava cara naquele momento, e ele analisou a empresa e viu que ela tinha um extremo valor a entregar, e ele achou ela barata. Então, o que ele viu ali? Ele viu o valor. E quando você pensa numa vida virtuosa, você vê um valor muito grande. Então o preço a pagar, que é construir os hábitos, né, bons hábitos para uma vida virtuosa, se torna barato frente ao grande valor. Agora, as pessoas que não conseguem enxergar esse valor hoje, elas acham esse preço muito caro. Então o que falta, na verdade, seria entendimento. Bem, eu deixo a reflexão no ar, mas é uma reflexão muito profunda para se fazer de fato. E claro que eu não posso deixar de passar por uma das grandes armadilhas da memória, né? As pessoas tendem a organizar as memórias parte a parte, então elas usam chavões. Um chavão muito clássico é que as pessoas ricas geralmente são burgueses, né? E isso não tem nada a ver. Na verdade, a burguesia, ela geralmente está em pessoas ricas, mas pessoas ricas que escolheram uma vida de burguesia. Muitas pessoas que são ricas, que possuem dinheiro, são milionárias, não seguem uma vida de burguesia, pelo contrário, continuam trabalhando 8, 10 horas por dia, construindo virtudes, tendo uma vida de atleta, montando dieta, passando o conhecimento que adquiriu na vida para o mundo e ajudando pessoas, e isso não é uma vida burguesa, digamos assim. Porém, muitas pessoas fazem essa associação pobre, digamos assim, de que todo rico é um burguês, e isso não é verdade, né? Isso é um chavão, e muitas vezes as pessoas caem nesses chavões e acabam tendo definições erráticas, né, sobre as coisas da vida. Então, não caia nessa armadilha, sempre aprofunde o conhecimento, busque uma objeção para esse conhecimento, valide a ideia e veja se faz sentido antes de sair absorvendo chavões e pegando para você. Agora, um grande hack para você enganar a sua memória se chama música. Quantas vezes você já decorou a letra inteira de uma música, às vezes ouvindo ela 2, 3 vezes somente, né? Então, o nosso cérebro tem uma coisa muito forte quando se fala em melodia e ritmo. É como se essa memória, né, aquele conteúdo grudasse na nossa mente. Por muitas vezes você deve ter visto em colégios, né, professores cantando um tema que ele quer ensinar e tal. Vem, na oxidação, o ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído concentrando a solução. Claro que eu não incentivo que você aprenda tudo decorando e criando musiquinha, porque senão você vai criar mais uma ferramenta que você vai ficar dependente, uma muleta cerebral. Mas o fato é que a música, ela ajuda você a memorizar coisas. Por exemplo, a gente tem povos antigos que conseguiam decorar livros inteiros só usando o auxílio de melodias, né? Então, é como se eles transformassem aquele conteúdo em uma melodia. E uma grande dica para você começar a treinar a sua memória é começar a decorar poesias, né? Poemas, músicas. Isso com certeza vai te ajudar na parte da memória qualitativa e quantitativa também. Mas claro, não se prenda a isso, isso é um exercício somente. Tente sempre absorver esse conhecimento. Esse conhecimento novo que você está absorvendo precisa fazer parte de você. É como se você conseguisse, após absorver esse conhecimento, sair e explicar para um grupo de pessoas. Então, esse é o grande teste se você realmente reteu essa memória ou se de fato ela passou e você não conseguiu capturar quase nada. E lembre-se que toda memória importante faz parte do que você é. Então, no momento que você deixa uma memória importante passar, de contemplar um momento com a sua família, com seus filhos, muitas vezes por uma preocupação do trabalho, você não está tendo tempo de qualidade de família, é parte da sua vida que está se esvaindo. Então, tenha consciência que a memória é a sua vida. Bem, até aqui a gente já entendeu que o treino ativo da memória te ajuda no poder de síntese, te ajuda a analisar melhor uma situação e te ajuda a pegar mais momentos de qualidade da sua vida, né? A realmente não deixar passar nada em branco. Agora, o mais importante de ter uma memória eficiente e ativa e combinado, né, ao hábito de ler mais e melhor,
é de fato ter uma vida plena, é conseguir alcançar um conhecimento superior. Então a gente pode botar alguns exemplos, né, de momentos que a gente fica com ansiedade na vida. Então a primeira vez que eu cheguei num tatame de jiu-jitsu, que eu cheguei naquele mundo do jiu-jitsu, eu não tinha conhecimento nenhum sobre aquilo. E eu fiquei extremamente ansioso, sem saber o que esperar. E isso acontece com diversas situações. Exemplo, quando você chega numa empresa nova e você não sabe exatamente as funções que você vai exercer. Quando você começa uma aula na faculdade. Quando você começa a assistir um vídeo complexo, um teste, por exemplo. E sempre que você não tem um conhecimento amplo sobre uma situação, isso te traz ansiedade. Isso são os anseios da alma. Então um ponto muito importante da memória não é só para decorar coisas ou ter um poder de síntese melhor, mas de fato para melhorar a qualidade da sua vida como um todo e elevar espiritualmente a sua alma. E além dessa parte profunda da memória, você ainda melhora o seu quociente intelectual. E por fim, pega todo esse conteúdo que você aprendeu aqui agora e testa a sua memória ensinando para algum amigo ou ensinando para alguém próximo e vamos começar a treinar a memória. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.